Pessoas, eu separei um texto da minha meditação. Esse texto ele está em João, capítulo 13, e o versículo é o versículo 33. E esse texto, galera, ele vai falar que nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo, ele nos amou. É um texto conhecido, e eu quero trazer algumas reflexões aqui. Eu acho que a primeira reflexão é em relação ao texto quando ele diz que nós devemos amar. O texto não fala que o cristão deve amar, que o crente, no sentido comum da palavra, ou aquele que não é crente, ou que só os discípulos eles devem amar. O texto fala nós devemos amar uns aos outros. Por que eu estou trazendo esse detalhe aqui? Independente de quem você seja, ou você sendo cristão ou não cristão, independente da sua denominação, o mandamento de Cristo para a minha vida e para a sua vida é que nós devemos amar. Assim como Cristo, ele nos amou. E o interessante é que quando eu olho para esse texto e eu olho para a forma como Cristo ele me amou, a gente percebe que a gente deve mudar o nosso comportamento e a forma como nós olhamos os nossos semelhantes. Por quê, galera? Quando o texto fala que devemos amar como Cristo nos amou, se a gente parar para analisar, Cristo ele me ama, ele ama você independente do que você faça, independente de quem você seja. Não importa a sua realidade, a sua condição social, não importa qual é a sua família, qual é o seu contexto cultural, onde você está inserido, não importa as suas práticas, Cristo, ele ama você. Esse amor, ele é um amor incondicional. E aí, galera, eu vou dizer isso aqui e talvez uma grande parte das pessoas não concordem comigo, mas independente do seu comportamento, se você é cristão, não cristão, se você é um bom cidadão ou se você não é um bom cidadão, um bandido, seja quem você for, Cristo ele vai continuar te amando e não importa o que você faça, esse amor ele vai ser despejado sobre você. E aí quando a gente olha esse texto, e esse texto fala que nós devemos amar o nosso semelhante como Cristo nos amou, a gente percebe que nós temos que amar o nosso próximo, temos que amar o outro, e esse amor tem que ser incondicional, independente de quem o outro seja, independente de quem seja o seu vizinho, de quem seja o seu colega de trabalho, independente do que essa pessoa faça, você deve amá-lo, porque Cristo ele amou. Acaba sendo muito difícil, e eu falo isso por experiência própria, a gente amar alguém que nos fere. Já falei isso aqui em outros vídeos. Amar quem nos ama, quem nos faz bem, alguém que de certa forma contribui para o nosso crescimento, amar um filho, amar os pais, amar um colega que a gente tem ali uma certa simpatia ou ligação, tem interesses em comum, é muito fácil, né? É a coisa mais natural que existe. Só que amar alguém que é diferente da gente, amar alguém que não tem os mesmos ideais e principalmente amar quem nos fere, quem nos machuca, é difícil, não é fácil. Só que esse é o mandamento de Cristo para a minha vida e para a sua vida hoje. E amar pessoas, o outro, significa estar disposto a servir, estar disposto a se entregar, independente de uma contrapartida, independente de uma recompensa. E hoje eu acho que é muito difícil a gente servir ao outro. As pessoas elas geralmente estão calcadas nos próprios interesses. O egoísmo, infelizmente, tem tomado conta da maioria das pessoas. E aí quando a gente se debruça contra um mandamento como esse, em que nós devemos amar e devemos servir,
a gente encontra um desafio muito grande. E eu já falei também aqui em vídeos passados, falei para vocês que eu estou em um momento em que eu acredito que o amor ele cura qualquer ferida. Eu como cristão, como alguém que acredito em Deus, eu estou partindo de um princípio de que em alguns momentos o outro ele precisa despejar sobre mim aquele ódio e aquela angústia que ele recebeu da vida. Você pode falar assim, Manuel, mas você está sendo um pouco idiota de ver dessa forma. Só que, galera, esse é o meu papel como cristão. Eu já me perguntei durante muito tempo qual que era o meu propósito, qual que era a minha missão aqui. E eu começo a entender que parte da minha missão é ser cura, é ser luz. É difícil, não é fácil. A gente receber sobre a gente ódio, rancor, que é aquilo que o outro recebeu da vida. E aí para você segurar tudo isso e digerir, né? Vou colocar, igual algumas pessoas falam, essa energia negativa, a gente só consegue, pessoas, se a gente primeiro buscar Deus, buscar a Cristo e a gente tentar ser parecido com Cristo. E quando a gente olha a trajetória de Cristo, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo espancado, chicoteado, foi cuspido, colocaram uma coroa de espinho. Então aí você imagina um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que desce aqui a esse universo para salvar suas criaturas. E aí essas criaturas que somos nós, acabamos crucificando Ele. E aí quando eu olho para Cristo e vejo que mesmo diante de tudo isso, Ele foi capaz de perdoar e falar, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. E mesmo assim Cristo continuou amando esses que o crucificaram, e aqueles que zombaram dele, se tiverem se arrependido, serão salvos. Eu percebo a minha necessidade de ser mais parecido com Cristo, eu falei no vídeo passado que a gente tem que imitar Cristo. E imitar a Cristo é justamente isso, é você olhar para o outro e falar, independente do que você tenha feito, independente de quem você seja, independente do ódio que você despejou sobre mim, eu te perdoo e eu amo você. Do mesmo jeito que Cristo me amou, eu não merecendo, eu sendo pecador e falho, Cristo me amou, eu também amo você. E não é, galera, ser besta, não é ser idiota, não é ser trouxa, que as pessoas geralmente acham que é trouxa. A ideia não é essa. É porque assim, acho que a gente já tem muito ódio, a gente já tem muito rancor nessa vida. As pessoas andam se engalfiando, uma tentando ser melhor que a outra. E aí eu falo assim, eu não quero fazer parte desse mundo onde existe ódio, onde existe rancor. Eu quero fazer parte de um mundo onde as pessoas se amem, onde as pessoas se ajudem. Tipo assim, galera, talvez isso sirva para alguns de vocês, e talvez é isso que Deus quer que eu fale, e às vezes eu fico me prendendo sem querer falar. Às vezes a gente se tranca, a gente coloca várias camadas para que as pessoas não nos acessem. É igual o Shrek, né? Eu acho que todo mundo já assistiu o Shrek, e aí acho que o Shrek fala assim, burro, a gente tem camadas, né? O ser humano é igual cebola, e aí tem várias camadas. Tem até uma cebola aqui, mas não vou pegar. Galera, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Essa ideia da cebola. Eu assisti o Shrek quando eu era bem pequeno, e aí eu não entendi o que o Shrek quis dizer, mas isso é de uma profundidade muito grande. Por que é de uma profundidade muito grande, pessoas? Porque assim, essas camadas são as barreiras que a gente cria para que as pessoas não nos acessem
e para que as pessoas não cheguem até quem a gente de fato é. Só para você, sendo bem claro, imagina que aqui está você, eu gosto desses exemplos, e aí tem várias barreiras, né? Várias camadas, várias cascas que você vai acrescentando para até mesmo se proteger. Se proteger de algo que fizeram com você, se proteger de uma ferida que foi aberta. E às vezes a gente, em alguns momentos, se abre para algumas pessoas e aí essas pessoas não nos cativa, não sabe cuidar da gente, acaba nos magoando. E a gente vai criando essas camadas aí igual a cebola, né? Mas por que eu estou trazendo isso, galera? Para a gente entender que a gente precisa primeiro ser quem a gente é. A gente precisa ser inteiro nessa vida e não ter medo de ser e não ter medo de existir. Eu tive durante muito tempo da minha vida medo de ser e principalmente medo de ser bom. Tem um texto, não vou lembrar, é um escritor famoso que ele fala que o homem sente vergonha de ser honesto, de ser correto, porque ser correto e ser justo, ser uma pessoa amorosa hoje, as pessoas acabam vendo como alguém trouxa, como alguém besta, babaca, idiota, e as pessoas se aproveitam. E durante muito tempo, galera, eu me escondi, eu criei várias barreiras para que as pessoas não acessassem quem de fato eu sou. E aí hoje, aproveitando esse texto, falando sobre o amor, galera, eu não sei ser outra coisa a não ser amor. Eu não sei olhar para o ser humano de uma outra forma que não seja amar esse ser humano e entender que independente de qualquer coisa, Cristo ele tem um plano e um propósito na vida de cada um. E aí parece que eu sou besta, parece que eu sou idiota porque eu tô olhando as coisas dessa forma, mas independente de qualquer coisa, que você seja você mesmo. Eu tô falando isso porque eu sei que se você tá até aqui nesse vídeo é porque lá no fundo da sua alma existe um cara ou uma mulher que é generosa, que é amorosa, que talvez foi ferida e aí criou essas camadas e se esconde através de uma casca um pouco mais áspera, mas a gente precisa se desfazer de tudo isso, ser inteiro, porque nem todo mundo vai nos ferir como talvez aquela outra pessoa nos feriu. Existem pessoas que amam, que estão dispostas a cuidar, que estão dispostas a acolher, tá? E aí tentar se conectar com o outro, com aquilo que o outro tem de melhor, porque a gente se conecta com a gente mesmo. Quando eu olho para o outro e eu me conecto com aquilo que ele tem de bom, com aquilo que tem de interessante dentro dele, eu estou me conectando comigo mesmo. E talvez olhar para o outro e talvez ter esse olhar de que o outro não merece o amor, talvez seja um olhar que a gente tem sobre nós mesmos, tá? Mas é isso, tá, pessoas? Eu fui um pouquinho além. Agradeço a galera aí que me acompanha, né? Eu escolhi o Kawaii, o TikTok, parei de postar vídeo no Instagram, tô só aqui no YouTube, tá bom? Tive um problema com as contas, a gente tava aí com 20 ou era 25, 27, 26 mil inscritos, e aí eu excluí a conta porque acho que não é o formato que eu quero, o formato do TikTok, tá? TikTok é vídeo rápido, engraçado, pra gente superficial, gente sem conteúdo na maioria das vezes. E o meu conteúdo é um conteúdo mais profundo. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu penso sobre a vida, sobre os seres humanos, e a plataforma que me proporciona isso é justamente o YouTube, tá? E aí a gente vai continuar na jornada, beleza?